Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do meu canal, que se chama Ajustando as Velas. Eu me chamo Eduardo Tomazini e estou muito feliz com a sua presença aqui, que você está assistindo o meu vídeo, agradeço muito. E eu vou explicar os motivos pelos quais estou fazendo, criando este canal, e eu quero colocar bastante conteúdo aqui que vai ajudar você na sua vida. Se você ainda não está inscrito, provavelmente não está inscrito ainda, se inscreve aí, dá o seu like se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, faça os seus comentários, eu vou responder todos os comentários que eu puder, né? Se forem muitos, eu vou fazer o possível para responder todos. E então, se você ativar lá o sininho também, você vai receber as notificações desses meus vídeos. Então, por que eu resolvi fazer abrir esse canal e trazer esses conteúdos para você? Eu vou explicar os conteúdos que eu vou trazer e os motivos também. Bom, na verdade, essa é uma frase, Ajustando as Velas é parte de uma frase que diz o seguinte: você não pode mudar o rumo dos ventos, mas você pode ajustar as velas. Então, essa é uma frase que me toca bastante, eu queria trazer aqui para você. Bom, essa frase foi dita por Confúcio. Ele era um pensador chinês. E é uma frase assim que ela mexe muito comigo, porque na verdade eu sou uma pessoa, eu tenho 60 anos de idade hoje. Você está assistindo meu vídeo aqui em 2025, eu tenho 60 anos de idade. E eu já passei por várias coisas na minha vida, por várias circunstâncias. Eu passei por dificuldades, problemas, tempestades, desafios, enfim, obstáculos, e a gente, todo mundo, e a experiência nos ajuda muito. Mas também o estudo, a compreensão das coisas, as experiências que a gente tem com as pessoas, a gente vê as pessoas vencendo os seus desafios, e eu quero trazer para você aqui conteúdos de pessoas que se superaram diante das tempestades da vida, que venceram essas circunstâncias, que muitas delas não foram causadas por eles mesmos, mas foram causadas por outras, por circunstâncias da vida, né? E eu sei que cada um de nós, nenhuma pessoa que viva aqui nessa terra não passe por tempestades. Parece que faz parte aí do nosso progresso, realmente faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa, do nosso desenvolvimento como cidadão, como profissional, como pai, como mãe, como filho, enfim, em todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos desafios, temos que vencer desafios e circunstâncias. E às vezes essas circunstâncias, esses desafios são muito grandes. E eu queria ajudar você com os meus conteúdos a enxergar como as pessoas conseguiram vencer seus desafios. Como que diante dessas tempestades elas conseguiram ajustar as velas, né? É sobre isso que eu quero falar. Então a gente não pode controlar, realmente eu não tenho como controlar, você não tem como controlar as coisas que acontecem na nossa vida, né? Elas vêm. Eu não posso controlar isso, você não pode controlar, mas a gente pode ajustar nossas velas. A gente está no meio do mar ali com ventos fortes, né? Vindo ondas gigantescas muitas vezes. Às vezes tempestades menores, às vezes tempestades maiores. E como que eu consigo? Eu não posso parar o vento, eu não posso parar a tempestade, mas eu posso ajustar as minhas velas, eu posso controlar as minhas velas. Diante daqueles ventos, eu posso alterar ali o rumo do meu barco. Eu não altero o rumo dos ventos, mas eu altero o rumo do meu barco. Então o vento ele representa essas forças externas e as circunstâncias que estão fora do nosso controle. Então pode ser uma crise, uma mudança inesperada, um obstáculo que surgiu, um evento qualquer que aconteceu na sua vida, uma doença, enfim, um acidente, algo que aconteceu que realmente mudou totalmente, quer dizer, trouxe ali para a sua vida algo que, bom, eu preciso me ajustar a isso.
A vela, que é a vela ali do nosso barco, ela representa a nossa reação, a nossa estratégia, a nossa atitude diante dessas circunstâncias. Então, o que eu vou fazer diante dessa tempestade? Eu vou simplesmente deixar tudo de lado e vou afundar, meu barco vai cair, vai afundar, eu vou me afundar em depressão, não vou seguir em frente, eu vou desistir. O que você pode fazer? Todo mundo pode. Eu queria deixar bem claro isso. Todo mundo pode ajustar as velas. Todo mundo pode. Então você não é diferente, né? Ajustar as velas, nós podemos mudar a direção do curso do nosso barco, mesmo que o vento esteja contra nós. Então, mesmo que nós não possamos controlar o que acontece, podemos controlar como nós respondemos a essas provações, dificuldades, obstáculos que vêm para a nossa vida. Nós podemos escolher resistir, lamentar, ficar ali, né, para baixo e dizer, vou desistir de tudo, vou me entregar, ou você pode escolher se adaptar, aprender e encontrar uma nova rota para você alcançar os seus objetivos, né? Então você pode fazer isso, é a sua decisão. Ninguém vai decidir isso por você que precisa decidir. Claro que algumas pessoas podem te ajudar a isso, eu espero que eu te ajude aqui nos meus conteúdos, mas também tem outras pessoas que amam você e que vão poder te ajudar. Vão te dar caminhos, vão te ajudar a segurar ali e a você movimentar as velas, mas quem decide isso é você, e não são as pessoas. Então, você sempre pode ajustar as velas do seu barco. Lembra disso, você sempre pode. Essa é uma lembrança, né, da capacidade que a gente tem de escolher, que foi dada. Todo mundo tem a capacidade, todo mundo tem o arbítrio, todo mundo pode decidir o que quer fazer da sua vida. Você que decide isso. Se você quer ser feliz, se você quer ser triste, se você quer alcançar os seus objetivos, quem decide é você, não são os outros. Agora, as tempestades vêm, como eu falei, e você só tem que se ajustar, né? Eu gosto muito do Stephen R. Covey, ele escreveu no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro de cabeceira para mim, já li ele várias vezes. Ele fala da palavra responsabilidade, eu gosto muito quando ele fala sobre isso. Então ele separa essa palavra em respons e habilidade, ou seja, habilidade de dar uma resposta, ou seja, de escolher, você tem o poder para escolher a resposta que você quer dar. Bom, então eu estou passando por essa dificuldade aqui na minha vida. Que resposta eu vou dar para isso? Eu tenho que... Qual é a minha responsabilidade? Qual é a habilidade? Qual é a resposta? Eu tenho essa habilidade? Qual é a resposta que eu vou dar? Eu vou desanimar ou vou enfrentar? Né? Ele fala que a gente não deve colocar a culpa, né, por nosso comportamento nas circunstâncias ou nas condições. Minha vida está assim porque o governo está assim. Minha vida está assim porque eu tô com uma doença aqui. Eu tô assim porque as pessoas não gostam de mim. Eu tô assim porque a gente está sempre colocando a culpa, a responsabilidade nos outros. E aí a gente acaba sofrendo com isso, porque você tem essa capacidade de enfrentar esses desafios. Você tem a capacidade de dar uma resposta, né? Uma resposta boa para a sua vida, uma resposta que vai te trazer felicidade e alegria, independentemente das circunstâncias que rodeiam você. Eu gostaria de usar um exemplo da Bíblia, né? Eu não sei se você acredita ou não na Bíblia, mas tudo bem, se você não acredita, mas é uma história muito linda, que fala a respeito de José do Egito. A história dele tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui agora. A resposta que José dá. Então, José, aos 17 anos, ele é vendido por seus irmãos como escravo no Egito. Ele foi para o Egito.
Ah, e aí, quando ele chega lá no Egito, ele é vendido como escravo. Potifar, que era um homem que tinha um poder lá, né, político naquela época, comprou José e colocou José como escravo na casa dele. José, um jovem de 17 anos, eu fico imaginando o que ele pensou diante dessa tempestade. O que eu vou fazer com a minha vela agora? Né? Eu posso ficar aqui choramingando, reclamando porque eu sou escravo, e por que Deus deixou acontecer isso comigo, por que a minha família fez isso comigo, por que é isso, por que aquilo. Ele poderia ficar ali chorando, resmungando, reclamando, murmurando, né? Mas não, ele ajustou a vela dele de tal maneira que ele decidiu fazer o seguinte: eu vou ser o melhor escravo que tem aqui na casa do Potifar. Potifar devia ter vários escravos ali. Né? E ele foi realmente uma pessoa que se dedicou muito, ele fazia tudo com muita. Ele era excelente naquilo que ele fazia. Então ele ajustou a vela dele diante daquela circunstância de tal maneira que ele se tornou uma pessoa tão boa, né, um escravo, né, tão bom, que o Potifar confiava tanto nele. Por 10 anos José ficou na casa do Potifar, e durante esses 10 anos o Potifar não sabia, ele só sentava e comia. José cuidava de tudo, das finanças. José cuidava da questão de roupa, da casa, né? Enfim, administrava, né? Ele administrava tudo na casa do Potifar, menos, claro, a esposa lá do Potifar. E Potifar confiava totalmente nele. Mas José era tão bom no que ele fazia, era um jovem, né? Provavelmente era um jovem bonitão. E aí então a esposa do Potifar começou a seduzir o José. E José não caiu nas garras dela, mas ela se vingou dele, dizendo que ele tentou abusar dela. E aí então o Potifar mandou prender o José. Eu penso que Potifar conhecia bem José, mas para não ficar ruim a situação, ele mandou prender o José. Foi uma perda muito grande, eu fico imaginando o Potifar ali. Mas José, tudo bem, ele não traiu, né, a Deus, né, como ele falou, não traiu a Deus, não quebrou os mandamentos de Deus ali, também não ofendeu o seu patrão, o seu senhor, como ele chamava. Então ele foi honesto, ele foi de confiança em todos os aspectos, tanto na vida espiritual dele, como na vida profissional, vamos dizer assim, ali, em todos os aspectos. E aí José, então, ele foi levado preso, e pronto, uma outra tempestade na vida dele. Ele foi escravo por 10 anos, agora ele era um presidiário. E o que fazer com isso? Que resposta José iria dar para essa circunstância que ele não teve culpa? Né? Nenhuma das duas, na verdade, ele teve culpa. E agora, o que fazer? Como ajustar a vela diante dessa tempestade? Ele foi jogado numa prisão. O que ele fez? Ele foi o melhor presidiário que tinha ali, o melhor preso que tinha naquela cadeia. E o carcereiro confiava tanto em José que decidiu dar as chaves ali para José, trocar os presos de cela e tal. Tamanha confiança que José desenvolveu entre ele, o carcereiro, aqueles que cuidavam dali. Então José era um homem de confiança, ele nunca tentou fugir da prisão. Ele nunca fez isso. Ele falou, bom, eu estou aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu melhor. E ele fez o melhor que ele podia. E ele, segundo lá a Bíblia, ele tinha um dom que era de interpretar sonhos. Ele interpretou os sonhos de 2 presos que estavam lá, um copeiro e um padeiro. E aí o copeiro, o padeiro acabou morrendo, interpretou o sonho que ele ia morrer, e o copeiro, o sonho foi que ele ia voltar a trabalhar junto do faraó. E aí realmente aconteceu isso. E aí quando ele foi levado para voltar a trabalhar com o faraó, o copeiro, José falou para ele, poxa, lembra de mim, né? Fala para o faraó de mim lá, tal, para mim tentar sair daqui dessa prisão. Ele já estava 3 anos lá.
E aí o copeiro esqueceu de José, e passou um tempo. Aí um dia, o faraó teve um sonho. 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 vacas magras, 7 espigas vazias. E aí o faraó não conseguia interpretar de forma alguma o sonho. E aí aconteceu que ele chamou tudo quanto é gente, tudo quanto é sábio, tudo quanto é mágico, enfim, tudo quanto é pessoas que poderiam interpretar os sonhos e eles não conseguiam interpretar. E aí o copeiro lembrou do José e contou para o faraó sobre o José. E o faraó mandou chamar o José. E José, então, foi levado diante do faraó. E aí ele interpretou o sonho do faraó, dizendo que... E foi bem legal a forma como ele fez uma apresentação. Pena que naquela época não tinha um PowerPoint, né, para ele mostrar que, olha, faraó, você tem que fazer isso, 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 que vão ter 7 anos de muita comida, de muita fartura, mas depois vão ter 7 anos de muita fome. E aí o José explicou, olha, faraó, você tem que fazer isso, 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 tem que guardar comida em celeiros durante os 7 anos de vacas gordas, né, que a gente conhece essa frase. Nesses anos desses 7 anos tem que guardar, armazenar assim, assim. E José deu todas as dicas para o faraó. Ele fez uma apresentação fantástica. E aí ele fez o melhor dele. Ele ajustou a vela, entende? Ele ajustou a vela ali naquela hora. Bom, eu preciso fazer uma boa apresentação. E aí ele fez isso. E aí o faraó, quando viu que José fez isso, ficou tão impressionado, colocou o anel na mão dele e falou, a partir de hoje, depois de mim, você é a pessoa mais importante no Egito. E José se tornou o segundo homem do Egito, que era uma nação, naquela época, gigantesca, uma nação com um exército poderoso, e todo mundo temia o faraó, temia o Egito. Então José se tornou o segundo homem do Egito. O que ele fez? Ele ajustou a vela. Se ele tivesse desanimado, se ele tivesse abandonado, não quero nem saber, como escravo ele poderia ter sido péssimo, como um presidiário, péssimo presidiário, não desenvolver confiança nas pessoas e tudo mais, ele não teria tido o que ele teve. Então ele ajustou as velas de tal maneira que ele atingiu um objetivo grandioso na vida dele. E realmente ele se tornou um homem poderoso no Egito por causa disso. Então, essa história mostra que nós precisamos ajustar as nossas velas independentemente das tempestades que chegam. É bom a gente lembrar de uma frase, outra frase que eu gosto muito. Eu vou falar de muitas frases aqui nos nossos vídeos. Uma frase que eu gosto muito também, que diz o seguinte: mar calmo não faz bons marinheiros. Mar calmo não faz bons marinheiros. Então, para nós nos desenvolvermos em direção aos nossos objetivos, amadurecer como pessoa, como líder, como profissional, enfim, qualquer área da nossa vida, como pai, como mãe, como marido, como esposa, nós precisamos desses ventos, dessas tormentas, porque isso vai nos tornar bons marinheiros. Nos próximos vídeos eu vou usar bastante exemplos. Eu sempre vou usar um exemplo, eu vou trazer para você o exemplo de alguém que conseguiu ajustar sua vela diante de uma tempestade. Então, veja o meu próximo vídeo. Esse foi só o primeiro vídeo introdutório. Então, eu peço que você coloque aí, né, se inscreva aí no meu canal e ative os sininhos e compartilhe com as pessoas para que, então, todo mundo tenha essa oportunidade de buscar entender como é que pode, como que a gente consegue ajustar as nossas velas. Então, eu vou citar exemplos, eu citei um exemplo hoje aqui de José do Egito, mas vou citar exemplos de pessoas comuns que passaram por grandes problemas, grandes dificuldades. Alguns, assim, que eu estou preparando, né, os vídeos, eu fico lendo aquilo que aquela pessoa viveu, passou aquela tempestade, eu falo, nossa, como que ele conseguiu? Então, eu quero te ajudar com isso. E espero que você também compartilhe com as pessoas que, de repente, estão precisando saber como ajustar suas velas. Eu te vejo, então, no próximo vídeo.